Fala galerinha, pessoal, a gente tem que trabalhar o planeta Terra. Já trabalhamos o universo, você viu lá os planetas rochosos, gasosos, mas tem que ter um momento especial para o nosso planeta Terra, né? Ver as características. Que características seriam essas que a gente vai analisar na Terra? Sua estrutura, especialmente litosfera, né? As camadas, crosta, manto, núcleo. Os movimentos, especialmente rotação e translação, o próprio formato também da Terra. Rochas, a gente já vai estar incluindo minerais, os tipos de rochas, as características, origem, formação. Solo, também como se forma o solo, os tipos de solo, se refere à sua permeabilidade também, uso na agricultura, solo fértil, tudo isso é interessante. E também não pode faltar o conteúdo de poluição, que também está relacionado com o ser humano, infelizmente, e envolve vários aspectos da Terra. Tudo isso você vai encontrar onde? Aqui, galera, no nosso canal, Anderson Ciências. Lembrando que a gente vai ter aulas específicas para cada tema desse aí, né? Então, vamos conferir, galera. A formação da Terra. Como é que deu início essa formação? Será que foi um processo simples? Será que foi complicado? Vamos ver. Então a Terra teria surgido, né, aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Muito tempo, né? Professor, mas esse tempo passou tão rápido que a gente nem percebeu. É porque nesse período aconteceram muitas coisas, né, muitas transformações, e até hoje vem acontecendo, né? Que é um processo bem dinâmico. Então, no início, a Terra seria comparada a uma bola de fogo. Seria incandescente, muito quente, viu? Altíssimas temperaturas. Pode ter relação com o surgimento, que cientistas acreditam que tenha surgido de poeira, né? De fragmentos de uma estrela. Estava já em final de vida. Aí esses fragmentos teriam se organizado e formado a Terra. Só que como era incandescente, o calor estava sendo perdido. Então ela começou a progressivamente ir se esfriando ao longo dos milhões, né, bilhões de anos. Aqui que se formou a atmosfera. Ah, professor, então começou a se formar a atmosfera, rica em gases. Temos os mares. No caso, se a gente for observar a origem da vida, nós temos uma videoaula sobre esse assunto. Nós temos os mares primitivos, já com a matéria inorgânica se agrupando e formando matéria orgânica. Formação dos oceanos. Então a água, que estava em estado de vapor, já começou a passar para o estado líquido, especialmente pelo resfriamento, e formando esses oceanos. A presença também de rochas, fundamental, né, para a formação do solo e da litosfera. E, como a gente já comentou na videoaula sobre a origem da vida, surgimento das primeiras formas de vida que teria sido no meio aquático, no caso nos mares e oceanos. É um tema bem interessante esse, da origem da vida. Nós temos uma aula. E como é a Terra por dentro? A gente sabe que a Terra por dentro ela é bastante quente. Quanto mais a gente vai aprofundando na Terra, mais vai ficando quente, mais vai elevando a temperatura. Lembrando que a Terra tem 3 camadas, que seria essa mais superficial, que é a crosta, ou você pode chamar crosta, né? Você pode perceber que é a parte que está pisando aqui na superfície. Mais abaixo temos o manto, que com a temperatura mais elevada, ele já é uma estrutura mais pastosa. A gente encontra o magma. E mais internamente, o núcleo. Vocês verem muito aí nas viagens ao núcleo da Terra, né? Nós temos o núcleo interno e o núcleo um pouco mais externo. Sendo que o núcleo interno é sólido e o externo é líquido. É bom de saber disso aí, viu? Olhando mais para dentro,
A gente vai ter aqui a crosta, que é essa parte mais superficial. Você está nesse momento pisando na crosta terrestre. O manto, nós temos um manto superior, que está mais em contato aqui próximo à crosta, e um manto mais abaixo. Essa crosta com esse manto superior, essa parte mais superficial do manto, a gente vai estar formando a litosfera. E o núcleo, abaixo do manto nós temos o núcleo externo, e mais para o centro da Terra, o núcleo interno. Essa região do núcleo tem até a possibilidade de estar se formando o magnetismo terrestre. Bem interessante isso aí, viu? E para cima, acima da crosta, nós temos a atmosfera com suas camadas. De baixo para cima, né? Nós temos a troposfera, que é a camada que nós estamos em contato. Subindo mais, estratosfera. Mas na metade temos a mesosfera. Saindo mais, ó, termosfera. Termosfera tem mais a ver com temperatura, né? O nome já diz. E já na saídazinha da Terra, a exosfera. A partir dela já temos o espaço sideral. Professor, você tem que explicar cada camada dessa. Exatamente, nós temos uma videoaula específica para as camadas da atmosfera. Então aqui você não perde nada, viu? Você pode perceber que a gente tirou aqui uma fatia da Terra, como se fosse um bolo, né? Fatiamos para a gente observar isso com mais detalhes. Vamos olhar agora no que se refere a temperaturas. Perceba aqui, ó, a crosta, ela pode chegar mais ou menos a 100 km. Tem muitos livros que trazem 40, né? Então aqui, ó, pode perceber a litosfera, que é essa camada sólida da Terra, que nós estamos em contato, não é verdade? Descendo mais, ó, temos o manto. Percebendo que tem um manto mais superior, né? E um manto mais interior, mais para dentro, né? Mais em direção ao núcleo. Se você percebeu, ó, as temperaturas, pode perceber que no núcleo interno, pode perceber, como a gente falou, o núcleo interno, o núcleo interior, ele é sólido. Essa informação é bem interessante, viu? O núcleo interior, o núcleo interno, né? Ele é sólido. Olha a temperatura, que ele pode chegar a 5.000 graus Celsius. Temperatura bem alta, né? O núcleo externo, o núcleo exterior, ele tem temperatura menos elevada, né? Mais baixa que o núcleo interno, maior, na faixa de 4.000 graus Celsius. É bem elevada, na verdade. Perceba as profundidades. Aqui, ó, para a gente chegar no núcleo, você vai ter que escavar, ó, mais ou menos 2.900 quilômetros. Aqui para a gente chegar no núcleo interno, 6.378 quilômetros. É muito profundo, viu? E essas camadas internas, vamos analisar cada uma. O manto, o que nós temos aqui no manto? Nós temos material pastoso, é rocha em estado pastoso. A temperatura é tão alta que essa rocha ela se aproxima da fase líquida. Então nós temos rocha pastosa. E essa rocha pastosa a gente chama de magma. Você vai lembrar da nossa videoaula sobre rochas magmáticas, né? O magma geralmente é liberado nas erupções vulcânicas. Quem já viu isso aí, né? Nas imagens, que aqui no Brasil está bem complicado de você ver, né? Então, nas erupções vulcânicas, esse magma ele é liberado. Só lembrando que quando ele é liberado nas erupções, aquele material já é chamado de lava. Então, atingindo a superfície, esse magma já vai ser denominado lava, lava vulcânica. E o núcleo? Perceba que a gente está aprofundando, né? Indo em direção ao centro da Terra.
O núcleo ele é composto principalmente de níquel e ferro. Ah, professor, esses elementos que a gente vê na tabela periódica, níquel e ferro, a gente encontra no núcleo? Exatamente. Por isso, muitos chamam o núcleo de Ni, Ni de níquel e Fe de ferro. É interessante essa denominação, né? É altamente quente, como a gente já explicou, né? Temperaturas até 5.000 graus Celsius. É bem interessante, viu? Pode perceber o núcleo interno, bem no centro. O núcleo externo, que é líquido, um pouquinho mais para fora. Placas tectônicas. Vocês já viram bastante isso aqui nas aulas de geografia, na verdade. O que seriam placas tectônicas? Isso aqui é só para a gente lembrar que a Terra não é uma superfície inteira, né? Ela é fragmentada. Então, essa litosfera é como se fosse um piso cheio de fragmentos. É como se fosse um piso de cerâmica e tivesse aquelas brechinhas entre uma cerâmica e outra. Então, essa litosfera, perceba, você está pisando na litosfera, viu? A parte sólida aqui da Terra. Ela é fragmentada, é como se fosse um quebra-cabeças. As peças mais ou menos encaixadas, viu? Só que abaixo dessa litosfera a gente tem o que? O magma. Esse magma a gente falou que é rocha pastosa. É como se tivesse uma placa sólida em cima de um material pastoso. A tendência é ela fazer o deslocamento, né? Então essa litosfera tende a se deslocar por causa do pouco apoio, né, que esse magma oferece. Aí esse cientista, Alfred Wegener, acho que deve ser mais ou menos essa a pronúncia, né? Ele escreveu uma teoria da deriva continental. Os continentes, eles estão sempre em dinamismo, né? Estão sempre se movimentando. E essa teoria dele, atualmente é conhecida como teoria tectônica de placas, que a gente está comentando, né? Das placas tectônicas. Essa litosfera é toda fragmentada, tem vários fragmentos, e esse magma abaixo vai garantir uma certa instabilidade nesses pontos aí, nesses pontos de encontro, né, entre duas placas. A gente pode ver nesse mapa aqui, ó, uma infinidade de placas. A gente pode destacar, ó, a de Nazca, que é bem conhecida, né? Temos aqui da Arábia, a africana. Mas se você prestar bem atenção, perceba que nós temos uma placa sul-americana. Ela passa aqui nessa regiãozinha aqui, né? Você está vendo? Perceba que o Brasil, que está mais ou menos nessa região aqui, está bem distante dessa placa sul-americana. É isso que permite que o Brasil tenha pouca atividade vulcânica, terremotos também. Se tiver algum terremoto, já vai ser consequência dos efeitos aqui dessa placa sul-americana, que pode chegar até lá, mas numa intensidade menor. Você pode perceber que são várias placas, né, várias peças, como se estivesse encaixando. Aqui a gente está mostrando essas regiões, né? É como se essas placas fossem quebra-cabeça sendo montado. É bem interessante, viu? Você pode até brincar, fazer um desenho desse, recortar as placas e sair montando, como se fosse um quebra-cabeça. Essas placas se movem? Sim, essas placas se movem lentamente, né? Graças a Deus. Se fosse rápido, a confusão seria imensa. Então elas se movem cerca de alguns centímetros por ano. Mas isso já pode garantir uma certa diferencial, no fim das contas, viu? Como assim? Algumas consequências podem surgir desses movimentos das placas. Que consequências seriam essas?
o surgimento de montanhas, a Cordilheira dos Andes ali, né? Tem uma teoria que explica que ela pode ser formada por esses movimentos. A expansão dos oceanos, ou seja, o deslocamento dessas placas, pode fazer o oceano se tornar mais comprido, né? Mais largo. A presença de vulcões e terremotos, pode perceber que o magma liberado ali dos vulcões tem relação, essas fendas, esses pontos aí de encontro de placas, podem ser locais onde aconteçam liberação de magma. Os terremotos também, justamente pelo impacto, resultante do impacto, né, dessas placas. Nós temos também, se for no mar, nós temos os maremotos, podem formar ondas gigantes. Essa onda gigante, muitas vezes chamada de tsunamis, podem causar sérios prejuízos para os moradores aí das áreas continentais. Então tudo isso pela instabilidade dessas placas, dos seus movimentos. E quais seriam as camadas externas da Terra? Vimos as camadas internas. As externas seriam quais? A atmosfera, a gente tem até uma aula específica, que é a camada gasosa, é a camada de gases que envolve a Terra. Temos a litosfera, que nós temos rochas, é a parte sólida, né? Rochas e minerais ali naquela região da crosta. Hidrosfera, hidro, te lembra? Água. Hidrosfera é a camada de água, né? A camada líquida, contendo água da Terra. É muita, viu? Grande parte da Terra aqui é água. E a biosfera, você viu bem esse conceito lá em ecologia. Bio vai se referir a seres vivos. É a parte viva da Terra. Então essas camadas externas, né, da Terra ajudam bastante na hora de a gente entender. A gente vai trabalhar cada uma separadamente, viu, na videoaula. A gente começa falando da forma da Terra, né? Teoricamente diz que a Terra é um planeta redondo, né? Mas o planeta Terra não é uma esfera perfeita, como a gente imagina, ou às vezes desenha faz nas maquetezinhas, né? A Terra, apesar dela ser uma esfera, mesmo não sendo perfeita, ela tem seus polos levemente achatados. O que isso significa? Que nas partes do Polo Norte, no Polo Norte e Polo Sul, a gente encontra um achatamento. Tem um achatamentozinho da Terra nessas regiões, no Polo Norte e no Polo Sul. É isso que faz com que a Terra não seja uma esfera perfeita. A gente diz que esse formato é geóide. Então, se a Terra não fosse achatada nos polos norte e sul, a sua forma seria esférica. Tranquilo? É um conteúdozinho bem interessante, que isso aqui é nosso dia a dia, né? A gente não pode esquecer esse tipo de informação. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que o eixo terrestre ele tem uma inclinação de mais ou menos 23 graus. Ou seja, a Terra não fica na posição perfeitamente vertical, como a gente imagina, especialmente no movimento. Ela tem uma inclinaçãozinha, ó, como se fosse uma quedazinha para o lado. Isso aqui a gente vai ver que é muito interessante, especialmente no processo de distribuição da iluminação pela luz do Sol. Então, se você perceber, ó, o eixo dela é inclinado. Esse eixo é inclinado, ó, em mais ou menos 23 graus. O sentido de rotação, ó, se você olhar aqui, ó, ela parte de oeste para leste, né? Então, se alguém lhe perguntar um dia, você vai dizer que a Terra faz o movimento, né? A rotação
o sentido de rotação de oeste para leste. Como é que a gente reconhece norte, sul, leste, oeste? Só você lembrar. Se você pegar sua mão direita e apontar para o leste, para o lado que o sol nasce, nós temos o leste. A sua mão esquerda, o lado que o sol se põe, será oeste. Sua frente será o norte e o que está atrás, o sul. A gente consegue reconhecer, por essa aplicaçãozinha prática, né, os pontos cardeais principais, norte, sul, leste e oeste. Isso baseado apenas no lado que o sol nasce e que o sol se põe. Nasce no leste. Linha do Equador. Isso aqui é bem conhecido, né, por nós. Nós estamos aqui pertinho da linha do Equador. A linha do Equador é mais uma das linhas imaginárias que a Terra é dividida. No caso, ela vai dividir aqui, ó, é como se partisse a Terra ao meio. Como se partisse a Terra em hemisférios norte, está acima da linha do Equador, e sul, que está abaixo da linha do Equador. Então, a linha do Equador é como se partisse a Terra em duas bandas, né? Em dois hemisférios. Norte acima dele e sul abaixo dessa linha imaginária do Equador. Olha o diâmetro da linha do Equador: 12.756 quilômetros. É como se fosse a largura da cintura da Terra. Está bem gordinha, né, essa Terra? Nesse sentido norte e sul, temos mais hemisférios, mais linhas imaginárias, viu? Vamos começar aqui por cima. Aqui nessa região norte nós temos o círculo ártico. Pode chamar de polo norte, né? Ou círculo polar ártico. Se você olhar para baixo, no polo sul, né? Nós temos o círculo antártico. O círculo polar antártico. Aí você vai perguntar, pessoal, o que é que muda do Ártico para o Antártico? Pode ver que o Antártico começa com a palavra anti, como se fosse contra, né? O contrário. Então o Ártico lá em cima, no norte, o contrário ao norte é o sul. Então o contrário ao Ártico é o anti-ártico. Então a gente pode chamar de Antártico, ou Círculo Polar Antártico. Um está num ponto, na extremidade, e o outro está em outra. Está na extremidade norte é o Ártico, na extremidade sul, o anti-ártico ou Antártico. E no meio nós temos a linha do Equador, já comentou no slide passado, né? A gente vai destacar mais duas linhas aqui, né? Os trópicos de Câncer, que ele fica acima, na região norte, né? Acima da linha do Equador. E o trópico de Capricórnio, que fica no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Aqui nós temos as zonas, de acordo com essas regiões, né? Que a Terra é dividida. Nós aqui, Brasil, ficamos aqui na região entre Equador e o Trópico de Capricórnio, né? Por isso que nós somos considerados um país tropical. Ficamos abaixo dos trópicos. Existem as regiões temperadas, que ficam aqui acima dos trópicos. Tanto faz se é de Câncer ou de Capricórnio. A gente chama de regiões temperadas, né? E as regiões polares, que estão aqui nos círculos polares ártico e antiártico. Conteúdozinho bem interessante, né, pessoal? E aqui nós podemos classificar isso como zonas climáticas, viu? Se a gente estiver estudando climas,
Isso vai ser fundamental para entender esse conteúdo. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!